Boa tarde a todos, eu me chamo Ana Carolina Medeiros, sou aluna do 6º período da Faculdade de Odontologia da UFRJ, sou bolsista PIBIC na área de patologia oral e eu vou apresentar o trabalho de lesão central de células gigantes, um estudo clínico-patológico de 35 casos que foi realizado em conjunto com o Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral da UFRJ. Bom, então o que é a lesão central de células gigantes? De acordo com a OMS, é uma lesão osteolítica benigna, podendo ser agressiva, localizada nos maxilares, caracterizada pela presença de células gigantes do tipo osteoclastos em estroma vascular. A sua etiologia ainda é desconhecida e ela representa 10% dos tumores gnáticos benignos. Ela acomete preferencialmente regiões anteriores da mandíbula de mulheres jovens com menos de 30 anos. A maioria dos casos possui um comportamento clínico não agressivo, um crescimento lento, assintomático, expansivo e bem definido. Os casos clinicamente agressivos, que representam 30% dos casos, segundo a OMS, são usualmente grandes, então lesões com maior do que 2 centímetros. Tendência recidiva, caracterizados por dor, crescimento rápido, rompimento da cortical óssea, reabsorção radicular e deslocamento dentário. Radiograficamente, ela é uma lesão radiolúcida, unilocular, bem delimitada, expansiva, sem reabsorção dentária. Os casos mais avançados podem ser multiloculares. Microscopicamente, o que se observa é uma quantidade variável de células gigantes multinucleadas num estroma vascularizado e hemorrágico que contém células mononucleares ovoides e fusiformes. Outras lesões de células gigantes com características semelhantes devem ser excluídas, como querubismo, hiperparatireoidismo, cisto ósseo aneurismático. E agora sobre o tratamento, embora injeções intralesionais de corticosteroides já tenham sido reportadas como uma possibilidade terapêutica na literatura, geralmente o tratamento é cirúrgico conservador. A curetagem adicional ou ressecção em bloco, elas são preconizadas mais para lesões agressivas ou recorrentes. Tá? A maior parte dos casos responde bem com a curetagem local e as taxas de recidiva ocorrem em aproximadamente 20% dos casos. Que são, essas que recorrem, são associadas a um curso clínico agressivo, mas o prognóstico a longo prazo é favorável. Bom, então os objetivos do estudo foi realizar uma análise retrospectiva das características clínicas, radiográficas e microscópicas dos casos diagnosticados como lesão central de células gigantes no laboratório de patologia da Faculdade de Odontologia entre os anos de 2012 e 2021. Os materiais e métodos utilizados para a construção desse estudo basearam-se na coleta dos dados sociodemográficos de cada caso presente na ficha dos pacientes disponíveis no arquivo do Laboratório de Patologia Oral, organizados numa tabela de Excel para revisão e realização de comparação. As lâminas coradas com hematoxicilina e eosina, elas foram revisadas para confirmação do diagnóstico de lesão central de células gigantes e as características clínicas e radiográficas foram avaliadas a partir de fotos clínicas e exames de imagens que estavam disponíveis nos arquivos e nas fichas do laboratório. Então, foi feita uma análise dos casos de lesão central de células gigantes no período de 2012 a 2021. Os dados clínicos que foram considerados foram idade, gênero, localização da lesão, presença ou ausência de dor e a evolução. Os dados macroscópicos que foram analisados foram tipo de lesão, cor, superfície da lesão, consistência, tamanho. Os critérios radiográficos que foram avaliados foram a radiopacidade da lesão, radiolúcida, uni ou multilocular, bem ou mal delimitada, se teve expansão, perfuração da cortical, se teve deslocamento, mobilidade ou reabsorção dentária envolvidos. As características microscópicas, elas foram analisadas e ressaltou também uma diferença do diagnóstico diferencial de fibroma odontogênico e fibroma ossificante. Bom, então os resultados, as características clínicas, nos últimos 10 anos, 12.660 casos foram diagnosticados no laboratório e 35 tiveram diagnóstico de lesão central de células gigantes, então 0,27%. As lesões, elas acometeram 26 pacientes do gênero feminino,
então mais ou menos aí 75%, e 9 do gênero masculino. A idade média foi de 31,2 anos, né? A segunda década foi mais acometida, a gente teve uma variação de 2 até os 78 anos. A próxima década mais acometida foi com 9 pacientes, a quinta década, e a quarta década com 6 pacientes. A mandíbula, ela foi o local mais acometido, né? 80% dos casos, então representou 28 casos de 35. A região anterior da mandíbula foi a mais acometida, seguida da região posterior de corpo e a região de ramo. Apenas 15 casos continham informação sobre os sintomas, né? Então, 80% dos casos que a gente teve informação, os pacientes foram assintomáticos e só 20% relataram dor. 20 casos relataram o tempo de evolução e 20% desses casos relataram evolução em 1 mês. 4 pacientes relataram evolução em 1 mês e 3 pacientes relataram evolução em 12 meses. E todas observaram um aumento de volume. Os resultados, avaliando as características radiográficas, o que foi observado foi que dos 35 casos, 31 responderam, né, sobre a radiolucidez ou radiopacidade da lesão. E 96,7% foi radiolúcida, só 3,2% foi mista, só um caso. Dos 35 casos, 31 responderam se a imagem era multi ou unilocular, sendo 64,5% unilocular, né, a grande maioria dos casos. Acerca da delimitação da lesão, também 31 foram respondidos e 93,5% foram bem delimitada, 6,4% mal delimitada, então apenas 2 casos. Acerca da expansão da lesão, 63,3% foram expansivas, 13,3% foram expansivas e com deslocamento dentário. Então, assim, a maior parte, as outras variações foram expansivas ou com deslocamento dentário, ou expansivas com reabsorção radicular, né? Ou expansivas com deslocamento dentário e reabsorção radicular, que nem tá aqui no slide. Aqui, nesse slide, a gente consegue ver bem uma característica bem clássica, né? A radiografia bem clássica da lesão central de células gigantes. Então, a gente vê uma lesão radiolúcida, unilocular, né? Bem delimitada, que ela tá provocando, ela é expansiva, né? Provocando o deslocamento daqueles incisivos ali. Na região anterior da mandíbula, a gente consegue ver a foto clínica ali também, bem clássica. Aqui também a gente consegue ver, né, uma expansão vestíbulo-lingual aqui, um aumento de volume considerável, né, também uma lesão radiolúcida. Os resultados macroscópicos, todos os casos, macroscopicamente, eles foram descritos como fragmentos de tecido mole, a maioria, né, com coloração acastanhada, e 43,4%. Superfície irregular, consistência fibroelástica e uma média de tamanho de 2 centímetros, né, na macroscopia. Aqui a gente consegue ver a macroscopia clássica, né, ali um tecido mole, mais ou menos 2 centímetros. Os resultados microscópicos mostraram características clínicas bem clássicas, né, de lesão central de células gigantes. Então, todos os casos mostraram uma quantidade variável de células gigantes multinucleadas num estroma vascularizado e hemorrágico, contendo células mononucleares, ovoides e fusiformes. Então, a gente tem umas fotos aqui bem bonitas da microscopia. E 2 dos casos aqui mostraram a associação, né, áreas associadas de fibroma ossificante central, e um caso mostrou a associação com áreas de fibroma odontogênico central, como a gente pode ver aqui no slide.
Esse artigo que eu trouxe do Journal of Oral Pathology and Medicine sobre lesão central de células gigantes é bem interessante. Ele foi um estudo feito com 2.270 casos que foram reportados na literatura. Tinha como objetivo fazer uma revisão de todos os dados disponíveis, publicados sobre lesão central de células gigantes, né, dos maxilares, analisando, focando nas características clínicas e radiográficas e nos fatores, né, preditivos associados à recorrência dessas lesões. Ele foi feito a partir de uma busca eletrônica em 5 bases de dados e ele teve como resultados alguns resultados que fizeram até paralelo com os resultados da nossa pesquisa, né? As lesões, elas foram mais prevalentes em mulheres e na mandíbula, assim como na análise, né, desse trabalho. A perfuração do osso cortical ocorreu em 50% dos casos, assim como na análise do trabalho, né, que foram 63% das lesões que mostraram característica de expansão. A ressecção marginal segmentar foi mais realizada nas lesões maiores, né, com curso clínico mais agressivo. A terapia medicamentosa foi mais frequente em lesões pequenas, assim como realmente é feito de fato. A recorrência, ela foi relatada em 17,6% dos casos, né, que estavam associadas com lesões agressivas, que foram 22% dos casos. E as lesões agressivas, elas apresentaram uma pior resposta aos corticosteroides do que as lesões não agressivas. Bom, então, para concluir, né, o que é a lesão central de células gigantes? Ela é uma lesão incomum na população, ela pode apresentar características similares a tumores odontogênicos e, clinicamente, ela comete mais mulheres na segunda década de vida, né? A maioria das lesões, ela tem um comportamento não agressivo, ela tem uma aparência nodular, uma coloração acastanhada, né, média de 2 centímetros com seu maior diâmetro, um tempo de evolução de aproximadamente 12 meses, né, radiograficamente ela é radiolúcida, unilocular, bem delimitada, expansiva, os aspectos microscópicos são clássicos da lesão central de células gigantes, a gente tem que fazer a exclusão de outras, né, que são parecidas microscopicamente. E essas foram as referências utilizadas no trabalho. Eu quero agradecer a atenção de vocês, muito obrigada, e eu estou disponível a dúvidas e perguntas e questionamentos. Obrigada.